Eu já fui paraquedista. E eu até hoje, se eu parar e pensar, vem aquela emoção. Um misto de medo, de ansiedade, de aventura batendo. Eu li certa vez que o paraquedismo é o esporte que faz com que os batimentos cardíacos subam a um nível muito mais alto do que qualquer outro. Então a sensação é muito forte. E eu lembro que nós saltávamos num aviãozinho chamado PR-20. Eu chamava aquilo de casquinha de ovo. Era um pequeno avião que cabiam 4 pessoas, o piloto, o lançador e 2 paraquedistas. Eu sempre ia na porta. Então, quando a gente via, eu fico até arrepiada de lembrar, quando a gente via o avião vindo nos buscar, o coração, a adrenalina já subia, entrava o primeiro, eu entrava e naquele aviãozinho que já... E íamos para a ZL, zona de salto, nos concentrando, e havia o comando. Quando chegava perto da onde a gente deveria ser lançado, o lançador avisava: preparem-se, reduz, vai. Nesse vai a gente se jogava. E olha, para a gente chegar, quando saltava, né, não dá para descrever. É realmente a sensação mais forte de coisa boa que eu já senti até hoje. Mas é um misto realmente de medo, de ansiedade. Mas no momento em que você salta do avião, some tudo. Só vem que você tá lá até abrir o paraquedas. Quando o paraquedas abre, bom, tô salvo, tá tudo tranquilo. E você vai olhando para todos os lados, curtindo, até a aterrissagem. Não lembro quantos segundos, quanto tempo leva isso. Enfim, e hoje eu resolvi falar sobre isso. Por quê? Porque ontem eu passei uma situação meio complicada. Eu tô aqui em Praia Seca com a minha tia e estávamos na rua assistindo, num bar, né? Assistindo um rapaz tocar e de repente veio uma ventania, acabou a luz, o temporal e nós duas ali, sem saber como voltar para casa, tudo escuro, sem saber quando a luz ia voltar. E já deviam ser as 11 horas da noite. É engraçado, eu queria vir, a minha tia queria esperar. Então eu falo, qual é o limite da nossa, digamos assim, qual é o limite da coragem? A minha tia achava perigoso, tinha raios, trovões, escuridão, e eu achava, quanto mais tempo eu ficar aqui, pode cair uma tempestade maior e pode piorar tudo. Então, qual é o limite do ser humano entre a prudência, entre ser aventureiro? Quem estava sendo prudente, quem estava sendo aventureiro? E aí lembrei da oração do paraquedista, que eu vou falar para vocês, porque na nossa maneira de pensar, hoje em dia, caiu aqui, mas vamos continuar. É tudo improvisado aqui na praia. Na nossa maneira de pensar, a gente pode querer atrair só as coisas boas. E quando a gente fala nas coisas mais difíceis, a gente pode não estar sendo muito legal falar que eu quero algumas coisas que eu não deveria querer. Mas a oração do paraquedista, ela é interessante porque ela pede a Deus para dar o que resta, aquilo que ninguém mais quer. E aí, de acordo com o pensamento hoje, será que a gente deve falar isso? Porque no final a oração pede a proteção de Deus. Mas ela quer o que ninguém mais quer. Talvez pelo excesso de coragem, o paraquedista achava que não necessitava das outras coisas. E hoje eu não sei. A gente fazia sempre essa oração no aeroclube e a gente sentia aquele orgulho. Eu sou paraquedista, eu não preciso de mais nada. Então interpretem aí essa oração e depois comentem o que vocês acham. Ela é muito forte, né? Ela foi encontrada no bolso de um paraquedista que ele morreu. Daqui é o Zinhald, acho que é o nome dele, das Forças Francesas Livres,
ele foi morto em combate em 43 no norte da África. E ele criou essa oração, foi encontrada no bolso dele. Daí em diante foi conhecida como a oração do paraquedista. E ela fala assim: dai-me, Senhor meu Deus, o que vos resta, aquilo que ninguém vos pede. Não vos peço repouso, nem a tranquilidade, nem da alma e nem do corpo. Não vos peço a riqueza, nem o êxito, nem a saúde. Tantos vos pedem isso, meu Deus, que já não vos deve sobrar para dar. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me, Senhor, o que todos recusam. Quer a insegurança e a inquietação. Quer a luta e a tormenta. Dai-me isso, meu Deus, definitivamente. Dai-me a certeza de que essa será a minha parte para sempre. Porque nem sempre terei a coragem de vou-las pedir. Dai-me, Senhor, o que vos resta. Dai-me, Senhor, aquilo que os outros não querem. Mas dai-me também a coragem, a força e a fé. Então, eu pergunto a vocês, a gente pode pedir isso a Deus? A gente deve pedir a Deus? Porque, na verdade, o paraquedista só precisa dessa coragem, dessa força e dessa fé. Ele não precisa de mais nada para viver. Ou quando a gente está pedindo determinadas coisas, a gente está abrindo mão de coisas que a gente merecia. Eu acho que o meio termo talvez fosse mais válido, né? Eu quero a força, a coragem, a fé, mas eu também quero a vida. Não quero só o que ninguém mais quer. Eu quero o que eu tenho direito. O direito que eu vim aqui para ter, como todos os seres humanos da Terra. Mas é uma oração muito forte e a gente sempre teve muito orgulho de fazê-la. E ontem eu percebi isso. Mas aonde está a linha que divide a coragem de ser incauto? Eu estava sendo incauta, querendo vir no escuro, na tempestade, antes que ela piorasse? Ou a minha tia estava certa em querer esperar, que poderia ser até o dia seguinte de manhã, não importava, para ela importava era a segurança. E eu acho que todo paraquedista, toda pessoa que vai saltar de paraquedas, ela não pensa muito na segurança e às vezes a gente pode pecar por excesso. Então, eu deixo aqui as minhas perguntas. O que vocês acham? O que vocês acham dessa oração? Estou aqui balançando. É necessário coragem para a gente fazer algumas coisas, porque senão a gente não atravessa as florestas escuras. Porque também, pense bem, você precisa atravessar uma floresta. Você vai ficar com medo dos animais, dos perigos, e você não vai ser muito fácil atravessar aquela floresta. Mas se lhe garantirem, pense essa situação, você tem a certeza absoluta que não há nenhum perigo nessa floresta. Não há animais, não há ribanceiras, não há nada. É uma floresta maravilhosa que você pode atravessar tranquilamente. Você vai sem medo, porque você já sabe que não há perigo. Então, às vezes a gente não enfrenta algumas situações com medo do perigo, que às vezes também não há. Criação da nossa mente. E às vezes a gente faz coisas negativas porque a gente se joga sem nem saber onde está se metendo. Isso acontece muito nos relacionamentos. Às vezes a gente acaba de conhecer uma pessoa, ai que maravilha, essa pessoa é perfeita, é a pessoa da minha vida. E você se joga naquele relacionamento. E tempos depois, pode ser pouco tempo ou muito tempo, você descobre que você está numa furada, que aquela pessoa não era aquilo. E às vezes os danos são irreversíveis. Mas também você não pode deixar, por exemplo, de amar, de conhecer uma pessoa, simplesmente
achando que não vai dar certo. Eu acho que tem que ter uma fé em si, uma fé em Deus, aprender muito sobre o ser humano, né? Quando você aprende muito sobre o ser humano, você consegue detectar. Por exemplo, num relacionamento desses, se aquela pessoa está querendo te enganar, mostrando que não é, sem se deslumbrar. E quando você é uma pessoa que tem uma necessidade afetiva, uma codependência, você, é tudo que eu pedi a Deus. Você se deixa iludir. Então a gente começou lá no paraquedismo e eu termino aqui perguntando a vocês qual é a linha que divide a coragem da sensatez. Eu acho que essa linha a gente descobre aprendendo sobre a mente humana, aprendendo como funciona o pouco que a gente sabe da nossa mente, né? Ainda tem muito a descobrir. Mas quando você aprende sobre isso, você consegue saber se você pode entrar naquela floresta. Se você não sabe se há perigos naquela floresta, mas você está preparado para reconhecer o perigo e para se safar deles, ou se você nem deve entrar em determinados lugares, naquela floresta. Eu deixo aqui um grande beijo e gratidão imensa por todos que estiveram aqui comigo.